com ela um dia de, ó, Estela, vem preparado para a igreja, porque qualquer hora eu te chamo sem avisar. E hoje fiquei com medo de apanhá-lo, pedi o irmão para avisar. E já falei com outras pessoas também. Vocês têm talento, usa o talento para glorificar a Deus. Vai dizer que quando nós estávamos ouvindo aqui a Estela louvar ao Senhor, nossa alma não se alegrou? E Deus se alegra com o louvor. Vale a pena nós apresentar o nosso louvor a Deus. Então, os irmãos e irmãs que louvam a Deus, que glorificam o Senhor, fala aqui com os músicos, conversa com os músicos. Ali os mestres da música falam, eu precisava de ensaiar, queria ensaiar um hino, porque eu queria cantar, porque não é chegar e cantar também de qualquer jeito, né? Que aí não glorifica Deus. Mas os irmãos podem. Conversa com os músicos, senta ali com os músicos, eu gostava de cantar este hino, tenho vontade de cantar. E o músico vai dizer assim, olha, a sua voz é maravilhosa para adorar a Deus. Você vai ter que treinar um pouquinho mais. Às vezes acontece isso, que às vezes quer cantar, mas também não sabe. Não é o nosso dom cantar. Mas eu desafio os irmãos que têm treinamento para cantar, que sabem cantar, que louve ao Senhor. Não é para ser um artista, é para louvar a Deus. É tão bom quando nós podemos dedicar aquilo que nós sabemos fazer. Amém? Eu, por exemplo, nessa noite, vou compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, e eu tinha muita vontade de ser locutor de rádio FM, e não consegui, mas aí hoje eu estou com a voz, para vocês não sei como está chegando aí, mas para mim, está aqui no meu ouvido, parece até que eu estou numa rádio FM, muito gripado e a garganta assim um pouco confusa, mas eu vou pedir aos irmãos que me ouçam com atenção, não vou prolongar muito, mas que os irmãos não levem em conta a minha voz afônica e possa deleitar na palavra de Deus, amém? Então eu convidava os irmãos a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Atos, capítulo 12, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, e vou estar falando sobre um tema, e coloquei aqui um tema para compartilhar o meu pensamento com os irmãos, e vou falar sobre libertação. É um assunto muito importante, um tema importante, e eu sei que nessa noite Deus pode fazer uma grande obra na sua vida, tanto os que estão presentes, mas como também aqueles que nos assistem, nos ouvem e nos vê através da internet. Então, Atos capítulo 12, versículo 1 a 12, diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro na ilágua, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém. Meus amados irmãos, esse texto bíblico que acabamos de ler e ouvir é um relato
de uma investida do inimigo contra a igreja primitiva, e através do rei Herodes, que lançou mão de alguns dos líderes da igreja e prendeu, no caso de Tiago, até o matou à espada. E como era uma atitude também aparentemente política, porque Herodes reinava sobre o povo judeu, embora sendo o domínio romano, ele queria adeptos, queria ganhar apoio, queria que o seu percentual de ibope crescesse. E aí, vendo que, perseguindo e fazendo um mal a Tiago, um servo de Deus, aquilo dava a ele, caiu bem no coração dos judeus, que eram, de certa forma, a igreja, perseguiam a igreja. E ele, então, vendo que isso dava assim, alguma boa reputação a ele perante os judeus, ele também mandou prender a Pedro, e o pensamento dele era fazer o mesmo que fez com Tiago, matar Pedro, o apóstolo Pedro. Então, essa história desenvolve a respeito disso, mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o que Deus pode fazer para alguém que está condenado, alguém que está determinado, humanamente falando, a ver o fim da sua vida, dos seus dias. E nessa noite eu gostaria de tentar despertar o seu coração e a sua mente, a sua consciência, para o fato de que nada está perdido para alguém que tem Deus para cuidar dele. Ou seja, o que você talvez não conheça, você que ainda não aceitou Jesus, você que não tem talvez um relacionamento com Deus, o que talvez você ainda não compreendeu, é que Deus é todo-poderoso e não há nada que Ele não possa fazer. Aquilo que talvez assombra a sua vida, talvez até aquele sentimento de que tudo acabou, tudo está perdido, quando você conhece a Deus, quando você se volta para Jesus Cristo, Deus, então esses problemas, essa situação pode ser resolvida, porque Deus pode operar um milagre na sua vida, seja ele de que natureza for. Então, quando eu decidi falar sobre este tema, no meu coração eu tenho em mente aqui tipos de prisões que uma pessoa, lamentavelmente, possa estar aprisionada. Ou seja, eu não estou falando da prisão física lá de Pedro, embora tomando este exemplo, porque ali ele estava muito bem guardado. Era impossível, humanamente falando, que Pedro fosse liberto daquela situação. Então, as adversidades baseadas nas perseguições dos judeus em relação à igreja, e também através dos governantes daquela época, culminaram na prisão de Pedro. Ele foi preso e estava a viver a sua vida tranquilo, mas aconteceu. Então, isso ensina-nos que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle de todas as coisas e tem uma palavra a dar sobre o assunto. Ou seja, todas as coisas podem acontecer, mas Deus, Ele sempre vai ter a última palavra. E eu quero dizer nessa noite para você que me ouve, que talvez você já tenha recebido vereditos, talvez você já tenha recebido muitas palavras de assim, que as coisas estão assim, isso não vai ter jeito, isso é assim mesmo, acabou. Mas eu quero dizer para você que Deus ainda não deu a palavra dele. E a última palavra sempre é de Deus. As pessoas que estavam acompanhando a situação de Pedro, e embora a igreja estava ali fazendo constante oração por ele, estava certamente pensando, olha, Deus permitiu que Tiago fosse morto, e certamente isso vai acontecer com Pedro. Talvez até oravam para que Deus desse segurança a Pedro, para que Deus desse tranquilidade a ele, para que ele não sentisse a dor da morte. Lá algo dessa natureza. E até Pedro, parece até que resultava na oração, porque ele estava dormindo, sabendo que seria entregue para ser morto, acorrentado ou aprisionado com cadeias entre 2 soldados, com 16 soldados a guardar a prisão como se ele fosse um preso de grande perigo. Ele e certamente parecia um daqueles prisioneiros que tem que ir para uma cadeia de alta segurança, e ele estava dormindo. Diz a Bíblia que ele estava dormindo. Ou seja, todas as coisas estavam dizendo que estavam mal. O relato que poderia se fazer da sua história era que ele seria morto. Tudo estava correndo para esse fim.
Era como se os minutos, se os segundos estivessem esvaindo da vida dele, e o resultado, humanamente falando, era de fato a morte. Mas só que Deus tinha um plano para Pedro. Deus tinha outro plano para a igreja. Deus tinha um plano para apresentar aquele povo. Deus queria mostrar algo mais a ele. Então, mesmo quando tudo apontava para um fim desastroso, quando aparentemente nada mais podia ser feito, então Deus resolveu intervir naquela história, porque a palavra final seria dele. E eu quero dizer nessa noite que Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para ti. Deus tem uma resposta para você. Eu não sei o que você ouviu, não sei o que disseram a você, eu não sei o que as pessoas têm dito, eu não sei qual é o conselho que você tem recebido, eu não sei qual é a situação que você está talvez aprisionado, eu não sei o que tem prendido você ao ponto de você estar esperando que algo de ruim lhe aconteça, de mal lhe aconteça. Talvez você esteja pensando, isso é questão de dias, é questão de tempo, mas não tem jeito, não vai. Eu quero dizer que Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma resposta e um plano que pode mudar a sua vida. Para no caso de Pedro, Deus tinha um plano diferente para ele. Ele não sabia, as pessoas não sabiam, mas Deus tinha um plano diferente para ele. E os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós podemos estar a pensar como é que vai acontecer, como é que vai ser isso, como vai fazer. Deus tem um pensamento diferente. Deus pode estar planeando algo que vem mudar a sua história. No caso, a história de Pedro não terminaria ali no cárcere. Ele não iria morrer ali naquele lugar. Deus tinha na sua agenda um milagre preparado para pôr fim àquela prisão. E eu quero dizer nessa noite que Deus também tem um milagre para operar na sua vida. Deus pode fazer um grande milagre na sua vida. E milagre não se explica. Milagre você não vai olhar pelos olhos naturais. Milagre se obtém pela fé. É olhar no poder de Deus, naquilo que Deus pode fazer. É crer nas grandezas de Deus e no poder de Deus. E Deus pode operar. No caso de Pedro, Deus tinha um milagre para fazer na vida dele. Lá na agenda de Deus, desculpa a ilustração, estava lá na folha número tal, escrito que naquele dia, enquanto o rei Herodes planeava entregar Pedro à morte, Deus tinha preparado para ele operar um grande milagre de salvação e de libertação para ele. Iria impactar aquele rei, iria impactar a igreja, iria impactar aquela cidade, porque aquilo seria notório. Até o próprio Pedro não esperava que aquilo fosse acontecer, seria impactado pelo milagre que Deus tinha para realizar na sua vida. Então, este mesmo Deus está hoje para trazer libertação para a sua vida. Eu não sei que tipo de libertação você necessita. E quando nós falamos de libertação, muitas pessoas até ficam assim um pouco assustadas com o termo libertação. Porque libertação parece que são para as pessoas que estão cativas, estão aprisionadas, estão lá nas prisões. Parece que pode ser pessoas que estão aprisionadas pelas drogas, pelos vícios, talvez por tantas coisas. Mas existem muitas coisas que aprisionam as pessoas. E existem situações que há necessidade de que Deus opere um milagre para que isso possa ser resolvido, para que venha trazer libertação, liberdade para as pessoas agirem. Quantas pessoas têm dificuldade, talvez por questão de saúde? Há pessoas que gostariam de fazer tantas coisas. Eu lembro aqui agora de um senhor que ouvi o testemunho a respeito dele, e muitos anos atrás, em 89, quando esse senhor era um homem muito rico, era dono de uma olaria, e ele era um homem muito rico, e ele não podia comer, porque a sua saúde era muito debilitada. A comida dele ele comia uma banana. No Brasil existe uma banana chamada banana prata, uma banana pequenininha, assim, um tipo de banana, tem lá proteínas que eu não entendo, mas que os médicos recomendam para que as pessoas comam, e até as crianças costumam amassar aquela banana com leite, para poder trazer saúde para a criança, para alimentar as crianças. E eu lembro que uma vez a minha mãe, eu era menino assim de 7 anos, o médico mandou dar banana prata com leite. Minha mãe quase bateu nele, porque minha mãe era do interior daquela altura que não se misturava fruta
beber leite e comer fruta era o maior veneno que tinha. E como nós morávamos no interior, ele foi ao médico, e o médico disse, tem que amassar uma banana prata e dar com leite. Nem em casa nós comíamos banana prata, porque não era conhecido, comia essa banana comum, mas aquela não podia comer. Mas os médicos, eles aconselhavam. E este homem, de quem eu lembro, ele era um homem muito rico, mas não podia fazer nada, porque ele via comida, podia comprar, tinha dinheiro para comprar, mas não tinha saúde para usufruir daquilo que tinha. Ele precisava de uma libertação. Então, neste caso, deste homem, a libertação era no sentido de dar a ele saúde, dar a ele condições para ele poder usufruir, para ele poder viver uma vida normal. Ele não podia comer nada. Ele comia uma banana e parece que um tipo de biscoito que era feito propriamente para ele, porque ele não podia comer nada. Era uma pessoa que praticamente vegetava e com tantos recursos financeiros. Então, essa pessoa precisava de uma libertação. E talvez, nessa noite, a palavra libertação esteja indo para esse sentido. Talvez você precise de um milagre de Deus, uma cura, algo que você diz assim, não tem jeito, eu já fiz tantos exames médicos, eu já tomei tanto medicamento, já fiz tanto tratamento, e eu não consigo nada. Mas eu quero dizer que nessa noite estamos diante de um Deus que é o Deus que opera milagres. Ele pode fazer um milagre na sua vida, mas talvez seja uma questão até espiritual, algo que você não consegue, você não tem força, você tem lutado, mas não consegue vencer, você anda perdendo a batalha nessas áreas. E eu quero dizer que nessa noite, Deus também pode fazer um milagre na sua vida. Deus pode trazer uma resposta, fazer um milagre na sua vida. Você pode ter, naquela última hora, talvez você já tenha até acostumado com a ideia de que você tem que levar a vida a si mesmo, porque não há solução. Mas eu quero dizer que Deus tem solução para ti. Nessa noite, Deus ainda não deu a resposta final. A ciência, a medicina, o conhecimento humano pode ter já dado o seu veredito, o seu aval, dizendo, realmente, o meu parecer é esse. Essa situação é uma situação muito gravosa, não há condições, e a pessoa precisa acostumar e vai ter que se adaptar a viver assim, porque não tem jeito. Mas eu quero dizer que nessa noite Deus tem um plano e Deus pode ter na sua agenda preparado para você um milagre nessa noite. E você pode usufruir da bênção de Deus. Pedro, quando ele estava naquele momento, diz a palavra de Deus, que Deus veio trazer para ele um grande livramento. Ele estava vivendo a sua vida normal, sua vida tranquila. E há pessoas que têm vivido a sua vida tranquila. Não fez nada, talvez, para estar numa situação complicada. Até mesmo, tornando aqui ao exemplo da saúde, muitos de nós, não procuramos doença para a nossa vida. Nós não andamos por aí a procurar enfermidades. Olha, hoje eu vou ali naquele mercado tal, vou ver se eu consigo lá uma febre bem alta para eu ficar de febre hoje, porque eu queria faltar o trabalho amanhã. Aí eu vou de atestado, né, e estou livre. Ninguém sai por aí a procurar isso. Procurar doença, mas pode acontecer. Pode acontecer. Eu hoje pensava que não fosse ter condições de vos falar, porque ontem estava a garganta bastante apertada. Pensei assim, vou falar com o pastor Luiz Reis, mas também não quis ser indelicado de chegar assim na última hora e falar com ele, para ele ministrar, embora tenha capacidade para isso. Mas pensei, não, Deus vai me dar graça, eu vou conseguir. E tenho orado e preocupado com esse horário, para poder falar a palavra de Deus que tinha preparado para partilhar com vocês a respeito dessa mensagem. Então, nós não procuramos, no caso de Pedro, ele não procurou ser preso, ele não procurou a morte, aconteceu com ele. E muitos problemas podem acontecer com as pessoas. As pessoas podem ter dificuldades, pode bater a porta. Nós não estamos livres, até porque somos crentes também, não estamos livres de acontecer alguma coisa de ruim. O problema é que, quando nós não compreendemos, ficamos assustados. Mas quando nós temos conhecimento de Deus, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E se Deus permite, Deus tem alguma lição, Deus tem alguma coisa a fazer, e o que Deus faz é sempre melhor do que aquilo que nós pensamos ou compreendemos. Então, neste caso de Pedro, estava ele tranquilo, mas começou a perseguição na sua vida. Havia adversidade, as perseguições, ele foi preso. E o destino dele era realmente a morte. Mas Deus
interveio lá na sua vida e Deus mudou. E eu quero dizer para você nessa noite que eu não sei exatamente o que você tem que precisa que Deus faça um milagre na sua vida. Eu só gostaria de, ao partilhar essa palavra, dizer a você que você não podia e nem pode, você que está presente, você que ouve-nos, você não pode deixar de aproveitar a oportunidade de, com fé, vir a Jesus Cristo para que Ele possa operar na sua vida. Hoje, eu conversei com uma jovem senhora, irmã, e disse a ela que ela nunca podia perder a esperança, a expectativa de que Deus podia operar um milagre a qualquer momento na sua vida. Até contei alguns testemunhos que Deus fez comigo, e de milagres que Deus operou na minha vida. E eu disse a essa irmã, olha, irmã, você não deixe de expectativa. Todo dia que você estiver na igreja, no culto, em casa, onde estiver, esteja sempre pensando, pode ser hoje, na agenda de Deus, que o milagre pode acontecer na minha vida. E Deus pode operar hoje. E Deus pode operar. A qualquer momento Deus pode fazer um milagre. Então, o meu conselho é que você possa acreditar. Você que tem um problema, uma dificuldade, você que não é crente em Jesus Cristo, você que ainda não aceitou Jesus, talvez nessa noite você esteja aqui ou esteja nos ouvir, eu quero dizer que Deus, no plano dele, dentro da onisciência de Deus, Ele sabia que você estaria aqui, Ele sabia que você estaria a ouvir, e Ele tem uma palavra para o seu coração, e Deus quer mudar a sua história. Se você que Deus pode fazer uma obra gloriosa na sua vida, uma coisa que você precisa que Deus te ajude, alguém possa mudar a sua história, esse alguém é Jesus, porque Ele tem todo o poder para libertar você. Assim como fez com Pedro, Ele pode fazer. Humanamente estava tramado, como dizem, não tinha solução, mas Deus operou o milagre. Então Deus tinha um plano diferente para ele, a sua história não iria terminar ali. Então este mesmo Deus está aqui presente, Ele pode trazer libertação para a sua vida. Talvez nas circunstâncias em que você se encontra, tenha até alimentado a ideia de que não haja mais nada a fazer, porque há momentos na vida da pessoa que as coisas estão tão más e caminham, parece que tudo fica escuro, parece que a pessoa diz, olha, agora não tem mais jeito. E uma das coisas que as pessoas conseguem facilmente acreditar é na mentira do diabo. O diabo tem o poder de dizer para as pessoas, olha, o seu caso, a sua situação, o seu problema, a sua história não pode ser mudada. Mas eu quero dizer que isso é uma mentira, porque se você crer, Deus pode mudar a sua história. Se você confiar no Senhor, Deus pode mudar tudo na sua vida. Assim como fez conosco, Deus pode fazer com você. Então, o que você precisa fazer é dar um passo de fé. E um passo de fé, essa expressão, significa que você tem que sair do seu lugar, aonde você está, nessa situação que você está, e acreditar, e dizer, Senhor, eis-me aqui, opera em mim, eu creio que tu podes fazer. E vem pela fé, e Deus pode fazer, Deus pode operar. Você precisa de crer. Então, você deve caminhar ao encontro de Jesus. Não pode ficar parado. Você não pode ficar. Eu lembro, e até fiz um comentário, outro dia, até um comentário crítico, não no sentido destrutivo, uma crítica construtiva. E eu falava para nós os crentes. E falava de nós os crentes. Às vezes nós estamos doentes, às vezes nós estamos com problemas, e nós temos dificuldade até para vir à casa do Senhor, à igreja, para orar, para pedir ajuda em oração, para estarmos juntos orando. E nós, eu não posso, que eu não estou bem, estou um pouco constipado, estou assim um pouquinho febril, eu estou com uma dor no dedo, eu estou com não sei o quê. Uma desculpa que nós arrumamos e não saímos para vir à casa de Deus, para buscar. Sabemos que a igreja está reunida a orar, como estava aqui em favor de Pedro. Sabemos que lá nós podemos ter ajuda e buscar. E nós arrumamos algumas desculpas para não poder sair, porque sentimos que temos alguma coisa. Mas se nós precisarmos fazer qualquer outra coisa, até levantar de madrugada para ir ao médico, nós levantamos e vamos. Se nós precisarmos de ir ao supermercado, nós vamos mesmo cambalear. Outro dia eu passei na rua por uma pessoa, fiquei até com pena, porque eu passei no sentido contrário e não dava para voltar, senão eu até levava não sei onde ia. Mas eu vejo aquela pessoa com dificuldade para caminhar para a casa de Deus. E devido à sua falta de condição de transporte, eu já vi aquela pessoa umas 4 vezes indo certamente para o mercado, na rua, que a gente anda na rua e vê. E eu passei, olha, aquela pessoa, para ir ao supermercado é muito mais longe da pessoa que eu falo. Então, às vezes, nós nos acomodamos no lugar que nós estamos. E às vezes fazemos tantas coisas para buscar ajuda em outro sentido. Mas eu quero dizer a você
Se você buscar a Deus, se você esforçar, se você crer, se você sair do seu lugar e buscar a ajuda de Deus, você pode ficar surpreendido com o milagre que Deus pode operar na sua vida. Porque todo aquele que busca o Senhor encontra, aquele que bate a porta abre, aquele que procura vai achar o Senhor. Então você deve abrir o seu coração, esforça, dedica a sua vida ao Senhor, diz: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Não é feio buscar a ajuda do Senhor. Eu até lembro de uma expressão do pastor Billy Graham, do pastor Franklin Graham, que pregou ontem, eu estava lá, né, juntamente com os irmãos, e eu lembro da expressão que ele disse que quando Bartimeu clamou para o Senhor Jesus socorro, que Jesus tivesse misericórdia dele, a expressão do pastor foi que certamente Jesus até sorriu, que Jesus teve a alegria de ver que Bartimeu estava procurando ajuda. E o Senhor, e aquela expressão que ele diz assim: eu penso que Jesus até sorriu por ver Bartimeu clamar a ele e pedir a ele com insistência para o curar. Então, nessa noite, saiba que se você se aproximar de Deus, Deus não vai ficar zangado, Deus não vai ficar incomodado, Ele vai sorrir também, por saber que você crê nele e que você espera que Ele possa te ajudar, porque Ele tem prazer em ajudar, Ele tem prazer em agir e operar em nosso favor. Nós precisamos crer e nós precisamos sair do nosso lugar e aproximar diante de Deus. Então, nós vamos, nessa noite, orar para que Deus possa fazer também uma obra gloriosa na sua vida. Assim como Pedro, aconteceu com ele experimentou um grande milagre, uma grande experiência que ele teve da graça de Deus, do poder de Deus, mais uma ação na vida dele, que aquilo foi notório. Ele achava até que estava tendo uma visão, parecia que era sonho o que estava acontecendo com ele. E ele experimentou, também você pode experimentar, você também pode sair daqui pensando: isso é um sonho que está acontecendo. Qualquer hora parece que eu vou acordar, porque é assim que acontece quando Deus opera na nossa vida. Parece que aquilo não é real, parece que é um sonho, porque as coisas parecem que aquilo que nós nunca tínhamos visto, aquilo que era trevas para nós, aquilo que estava escuro no nosso entendimento, Deus aclareia, Deus faz um milagre e as coisas acontecem, parece que é um sonho. Foi por isso que os israelitas, quando saíram do cativeiro, eles disseram: a nossa boca se encheu de riso, nós estávamos como os que sonham, parece que era um sonho aquilo que Deus estava fazendo. E Deus quer te dar também essa experiência. Deus quer fazer você sorrir, Deus quer fazer você sentir essa paz, esse gozo, essa alegria. Deus quer te dar tranquilidade, Deus quer dar resposta a você. Deus quer fazer você sentir como se estivesse sonhando. Parece que isso não é real, parece que é um sonho. O que eu estou a viver, o que está acontecendo comigo parece um sonho. Era a expressão daqueles que experimentaram o amor de Deus e a graça de Deus. E nessa noite, essa libertação, seja para qual sentido for, você pode também experimentar. Eu convidava você a ficar de pé, faz favor, e nós vamos estar orando e louvando ao Senhor. E eu convidava os nossos irmãos do grupo de louvor para a gente entoar este hino de louvor ao Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, se você quiser, pela fé, não importa a sua situação, o seu problema, mas se você quiser deixar o seu lugar e vir aqui à frente para que depois nós, os obreiros, oremos por você, nós possamos ajudá-lo em oração, e você fará isso pela fé, você poderá experimentar, desfrutar essa libertação que Deus tem para dar esse novo ânimo na sua vida, essa nova história que pode ser reescrita, esse milagre que pode acontecer. Então eu queria convidar você, enquanto nós estivermos aqui a louvar a Deus, que você saia do seu lugar, se ponha aqui à frente, porque depois nós vamos orar por você. Nós vamos agradecer a Deus. O irmão e a irmã, venha, não tenha receio. É um ato de fé, você pode crer. Você precisa tomar essa decisão de fé e deixar o seu lugar e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu vou pedir ajuda ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, opera em mim, faça em mim esta obra, abençoa a minha vida, derrama sobre mim a tua bênção, a tua graça. Então, se você quiser, faz favor de vir à frente e nós vamos orar por você.